Olá, tudo bem, querido estudante? Bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Yasmin e hoje nós vamos falar de um dos maiores episódios da história internacional. Hoje a nossa aula é focada em História Geral e vamos falar da Guerra Fria. A Guerra Fria, gente, foi um episódio que durou 45 anos. Por isso que eu disse que ele é um dos maiores episódios da história, né? Ele vai começar após a Segunda Guerra Mundial, né? E vai se manter até a década de 90. Então, basicamente, o que foi a Guerra Fria? Foi um conflito político-ideológico, como você está vendo aí, que se estabeleceu, né, entre os Estados Unidos, representando o bloco capitalista, e a União Soviética, representando o bloco socialista. Né? Essa situação ela se formula após a Segunda Guerra Mundial. De resumo aqui, né, para a gente entender, para depois a gente se aprofundar, nós vamos ter esses dois blocos econômicos, né? A União Soviética, né, representando o socialismo, e o capitalismo sendo representado pelos Estados Unidos da América. Os métodos que esses dois blocos vão utilizar para, durante a disputa, trazer mais países para o seu lado, né, para conquistar mais apoio, são métodos que envolvem a disputa tecnológica, né, com a corrida espacial e armamentista, ajuda, né, apoio econômico por meio, por exemplo, do Plano Marshall, né, que é uma técnica, uma tática aí dos Estados Unidos, e a Comecon, que é uma tática soviética, né, comunista, socialista. Também vamos ter aí como estratégia as alianças militares, aí nós citamos a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, né, versus o Pacto de Varsóvia, como está aí no nosso mapa mental. E também alguns métodos meio, digamos assim, pouco éticos, né? Espionagem, com a fundação, a formação da CIA, da Agência Internacional de Espionagem, né? E a KGB, né, que era uma agência de espionagem soviética. A palavra guerra, o termo, né, da Guerra Fria, né, o título Guerra Fria, faz a gente pensar, né, provavelmente você pode ter aprendido assim, que foi um período da história em que não houve conflitos, né? Não houve conflitos bélicos, em que não houve guerras. Mas houve sim, gente, muita guerra. O que não houve foi o enfrentamento direto dessas duas nações, né, desses dois blocos. Mas houveram vários conflitos indiretos em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética participaram oferecendo tecnologia, oferecendo apoio militar, oferecendo recursos e até dinheiro, como é o caso aí, né, da Guerra das Coreias, da Guerra do Vietnã e da Guerra do Afeganistão, que também vai acontecer durante a Guerra Fria. Logo ali acima, a gente está vendo uma revolução, né, que não foi só guerras. Nós tivemos aí a Revolução Chinesa, que vai acontecer em 1949, em que a China vai se tornar a República Popular da China, né, um governo também comunista liderado por Mao Tse-tung. Esse episódio, né, da Guerra Fria vai trazer à tona muitos sentimentos e muitas hostilidades guardadas aí desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito ideológico, socialismo versus capitalismo, ele já era presente no mundo antes mesmo da Segunda Guerra eclodir. Mas, né, com esse grande evento, esse conflito foi adiado para posteriormente. E, claro, né, com os tratados da Segunda Guerra Mundial, do término da Segunda Guerra Mundial, ficou muito mais latente essa divisão do mundo. Esses tratados, né, que foram assinados assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, eles determinaram quem sairia lucrando, né, quem ganharia e quem perderia. Os países vencedores, né, ganharam territórios, indenizações para reconstruir seus países, e os países perdedores tiveram que pagar, obviamente. Em destaque, nós temos 3 importantíssimas conferências, né, e acordos de paz da Segunda Guerra Mundial. Uma delas, que você está vendo aí, é a Conferência de Yalta, que vai reunir os líderes, né, políticos dos países vencedores da guerra, da Segunda Guerra Mundial, para estabelecer
quais seriam as zonas de influência do mundo. E aí nós temos quem? Nós temos os líderes, né, da União Soviética, da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, que são os países vencedores. Eles vão determinar também, na Conferência de Potsdam, a indenização ou as indenizações que seriam pagas pela Alemanha, como você está vendo aí no mapinha. A Alemanha, novamente, foi culpabilizada pelo início da guerra, né? Porque o Hitler teria iniciado as invasões, né? Então foi culpabilizado. Então, a Alemanha, que já tinha um histórico de não cumprir muito bem os acordos e os tratados, né? Teria aí a mais pesada de todas as indenizações, que não seria em dinheiro, e sim com a perda de todo o seu território. No mapa você está vendo a Alemanha dividida em 4 partes, né? Então o seu território ele ficou sob influência e administração dos países vencedores, né? França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Essa divisão, posteriormente, vai levar à construção do Muro de Berlim, né? Que é para uma outra aula também a gente discutir isso daí. O Muro de Berlim que vai dividir a Alemanha em a Alemanha capitalista, né? Ali sob influência da Inglaterra, França e Estados Unidos, e a Alemanha comunista ou socialista, sobre o poder da União Soviética, ou a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A última conferência da qual nós vamos falar agora é a Conferência de São Francisco, onde foi determinada a criação da Organização das Nações Unidas, cujo objetivo, né, é manter a paz e fortalecer os laços entre os povos, evitando novos conflitos, garantindo aí os direitos humanos, garantindo o acesso, né, das comunidades fragilizadas ao mínimo, ao básico. Bom, vamos citar também, como parte integrante e importante aqui do processo da Guerra Fria, né, a cortina de ferro, que foi uma expressão utilizada e cunhada, né, criada pelo primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que em 46 criou um isolamento, né, de alguns países europeus, como você pode ver nessa linha que está traçada aí no mapa. As relações entre os países capitalistas, né, da Europa, ela teria que ser cortada. Então, o fornecimento de produtos, de recursos, de dinheiro, qualquer tipo de relação comercial com os países do Oriente, que estavam ali do lado soviético, seriam cortadas. Seria uma forma de pressionar esses países, né, a voltar para o lado capitalista ou a desistir desse ideal, né? Bom, a cortina de ferro foi apenas uma das políticas, né, instauradas pelo lado capitalista, né? E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais desses recursos dos quais nós falamos no início da aula. As ofensivas políticas ou as táticas políticas utilizadas, por exemplo, pelo bloco capitalista. Nós vamos ter a doutrina Truman, né, que era uma política externa, onde durante o governo do presidente Truman, o presidente dos Estados Unidos, né, os países do bloco capitalista estariam alinhados com o objetivo de impedir a expansão do socialismo. Especialmente, né, as nações capitalistas consideradas mais frágeis, os países cujas economias ainda eram estáveis. E do lado soviético, nós vamos ter a versão soviética da doutrina Truman, né? E tinha exatamente o mesmo objetivo. Só que, nesse caso, iria congregar, né, ia reunir os países socialistas que faziam parte do bloco socialista e oferecer a eles apoio, né? Apoio econômico, apoio político, enfim, né? Joseph Stalin, né, que era o líder da União Soviética em questão, né, estaria respondendo ao plano capitalista da doutrina Truman, dando a sua versão soviética, né, para esse apoio, tá? Vamos agora para outras ofensivas políticas. Então, além da doutrina Truman, nós vamos ter o Plano Marshall, como uma das prerrogativas também do capitalismo, né, do bloco capitalista. Essa é especificamente a política econômica, né, dos Estados Unidos. Então, ela vai oferecer, né, fazendo parte da doutrina Truman, o Plano Marshall é um plano econômico voltado para a reconstrução dos países, principalmente europeus, é claro, né, aliados do bloco capitalista, que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial.
né? Oferecendo, então, recursos, subsídios, tecnologia necessária para promover a restauração dessas economias, a restauração das cidades e para que esses países eles não sucumbam, né, ao lado socialista, certo? A versão socialista do Plano Marshall é a Comecon, né, que também foi fundado ali pelo mesmo período, em 49, tem exatamente os mesmos objetivos, só que, claro, voltado para os países do leste europeu, os países aliados à União Soviética, né, os países socialistas, oferecendo, então, também ajuda econômica para que esses países se mantenham no bloco socialista. E, por último, e não menos importante, vamos ter aqui a questão militar, né? Então, não é só apoio econômico e político, né? Como eu citei, vai ter o apoio militar, com a criação desses dois órgãos, né, ou desses dois planos. A OTAN, que inclusive ainda existe, tá, minha gente? A OTAN existe hoje. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar internacional, né, fundada também em 49, entre os países capitalistas, principalmente, né, os países europeus, cujo objetivo, como o nome já sugere, era defender militarmente os territórios que estavam sujeitos à invasão por meio, né, dali do Atlântico Norte, que é onde está a fronteira entre a União Soviética e os países capitalistas. O objetivo é óbvio, combater o avanço do comunismo. Então nós tínhamos o quê? Navios, tanques de guerra, aviões, né? Então exército, marinha e aeronáutica juntos desses países, né, formando esta liga para proteger o território de possíveis invasões socialistas ali pelas fronteiras. E é óbvio que o Pacto de Varsóvia é a versão socialista da OTAN, né? A gente já entendeu aqui que os planos eles eram muito similares. Então, esse acordo militar ele foi formado um pouquinho depois, né? Ainda em 55, estabelecendo essa aliança entre esses países, né, do leste europeu, os países socialistas, e se comprometendo em se ajudar mutuamente caso houvesse aí agressões do lado capitalista, um apontando o dedo para o outro, né? Então, isso é a característica aí da Guerra Fria, né? As disputas ideológicas, políticas e econômicas dos dois blocos. E as estruturas, né, por eles utilizadas, claro, né, que levam ao desenvolvimento, inclusive, de tecnologias. Bom, vamos entender aqui a corrida tecnológica, a corrida armamentista espacial, que também se desenvolveu nesse tempo, tá, gente? Só para a gente lembrar, né, coloquei aí duas imagens, lembrar que é o episódio em que o homem vai chegar à Lua, né? Então, a corrida espacial era basicamente uma corrida para mostrar para o mundo qual dos dois blocos era mais desenvolvido, qual dos dois blocos valia a pena, né, se investir, para que principalmente os países que estavam indecisos, né, pudessem se decidir. Então vai ser o episódio em que a Rússia vai lançar o primeiro homem, né, ao espaço, e em seguida os Estados Unidos também vão lançar, e eles ficam nessa disputa, né? O primeiro ser vivo, o primeiro ser humano a ir para o espaço, o primeiro ser humano a caminhar no espaço, e o primeiro ser humano a chegar na Lua. Essa corrida de chegada na Lua foi vencida pelos Estados Unidos em 1969. A corrida espacial ela não parou por aí. E devido a essa corrida tecnológica espacial, houve desenvolvimento de muitas tecnologias que, inclusive, nós usamos hoje, né, como os satélites, né? Antes de lançar os seres vivos no espaço, foram lançados os primeiros satélites. Inclusive, o primeiro satélite foi o Sputnik, né, que foi um satélite russo. Na corrida armamentista, obviamente, né, são os dois blocos tentando, né, se preparar para uma possível guerra quente, né, uma possível guerra agora de proporções catastróficas, porque já existe o armamento nuclear, já existem as tecnologias nucleares, não só as armas nucleares, como também as armas biológicas e químicas, né? Ninguém queria usar essas armas, mas mostrar que possuíam era um demonstrativo de poder para impor medo, para impor respeito no outro bloco, né? Então, a União Soviética também desenvolve inúmeros armamentos, né, de altíssima tecnologia nesse período. As tensões que envolveram a Guerra Fria, elas foram inúmeras, né? Que na próxima aula, inclusive, nós vamos estudar. Tensões essas que faziam com que a população do mundo temesse uma terceira e talvez até definitiva guerra mundial. Vamos aqui resolver as nossas questões de hoje.
Trouxe para vocês uma questão de Enem, na verdade, duas questões de Enem, né? E olha só, ela já vem trazer de cara aí, né, o cenário geopolítico e a OTAN, né, no nosso texto motivador. Vamos à leitura. Desde a sua criação em 49, a OTAN tem revisto regularmente as suas tarefas e objetivos, tendo em vista a evolução do ambiente estratégico mundial. Nesses 62 anos de história, tanto a aliança quanto o resto do mundo sofreram mudanças que os fundadores da OTAN não poderiam ter previsto. Diante das transformações ocorridas no cenário geopolítico mundial, é o que diz o comando da questão, a legitimidade dessa organização enfraqueceu-se por... Beleza, então aqui nessa questão ele quer que a gente reflita, né, que algumas transformações elas vão acontecer no cenário político, ou seja, são 62 anos de história. A gente viu no início da aula que a Guerra Fria ela durou 45 anos, certo? Se ela durou 45 anos, ele está falando de 62 anos de OTAN. Durante a aula, se você prestou atenção, eu comentei que essa organização ela ainda existe, né? A Organização do Tratado Atlântico Norte ela ainda existe. Então, o cenário político ele mudou, né? Da fundação da OTAN até hoje. Ou seja, a Guerra Fria ela não acontece mais, né? Ela não teria mais sua existência. E os blocos econômicos também não existem, tá? Então, é desse tipo de mudança que ele está falando. No caso aqui, das nossas alternativas, nós temos a letra A, que fala que desviou as suas atividades para a resolução de conflitos civis no âmbito dos países membros, né, que a OTAN desviou as suas atividades. Na letra B, vai dizer que a OTAN insistiu na manutenção de bases militares em áreas específicas desde o fim da Guerra Fria. Na letra C, vai dizer que passou a se dedicar à luta contra as organizações terroristas internacionais. Na letra D, ela vai dizer que a OTAN direcionou seu esforço para os conflitos em países e regiões do hemisfério sul. E na letra E, vai dizer que a OTAN perdeu parte dos seus alvos e funções iniciais com a derrocada do Bloco Socialista. Ou seja, é a letra E, já que o Bloco Socialista não existe mais, né? Nos tempos recentes, 62 anos depois da fundação da OTAN, o Bloco Socialista não existe mais, a União Soviética não existe mais. E como nós vimos, a OTAN, a Comecon, o Pacto de Varsóvia, foram estratégias criadas pelo Bloco Socialista, né? E o Plano Marshall e os outros planos capitalistas foram criados também pelo Bloco Capitalista, um com o objetivo de neutralizar as ações do outro, ou neutralizar, inclusive, a existência do outro. Se não existe mais Guerra Fria, se não existe mais Bloco Socialista, a OTAN perdeu parte do seu alvo, que seria o Bloco Socialista. Vamos para a nossa última questão. Essa é uma questão de 2013, né? Que diz que, embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o conflito militar e a cada vez mais frenética essa corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria, como nós havíamos comentado um pouquinho antes do início das atividades, né? Então, as armas elas não foram usadas, mas a tecnologia foi desenvolvida. O conflito entre as superpotências teve a sua expressão emblemática no ou na. Qual foi a expressão mais emblemática desse conflito que nós tivemos? Formação do mundo bipolar, aceleração da integração regional, eliminação dos regimes autoritários, difusão do fundamentalismo islâmico ou enfraquecimento dos movimentos nacionalistas. Como você percebeu, a maioria dessas não tem muito sentido, né? A formação do mundo bipolar é o que marca, é a expressão mais emblemática da Guerra Fria, né? O bloco capitalista e o bloco socialista, ou seja, dois polos, bipolar. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Essa foi a primeira parte da aula de Guerra Fria. E se você quer rever essa aula e outras aulas, é só você acessar os nossos canais e aguardar a parte 2 da aula de Guerra Fria, não é? Então, até lá, a gente se vê na próxima.